está com a palavra, por favor. Meus irmãos, graças e paz para vocês. A você que está em casa também, assistindo pelo canal do YouTube, que Deus abençoe a sua vida. Obrigado por nos acompanhar aqui. Eu espero que você também esteja recebendo tudo que Deus tem para a sua vida e para a sua família. Agradecer a todos que estão trabalhando hoje. Deus abençoe vocês. Samuel Vitor fez a abertura, louvor, intercessão. Todo mundo está trabalhando. Deus os abençoe. Amanhã é feriado, dia do trabalhador. Alguém aqui vai trabalhar amanhã, gente? Vão trabalhar? É o dia que mais trabalho também, né? Mas está certo. Olha, quero convidar vocês, porque amanhã, às 3 horas da tarde, nós estaremos no estacionamento do estádio Lomanto Júnior, Lomantão, e nós teremos um tempo de oração lá. Essa oração é a Marcha pela Paz, uma oração pela paz em Vitória da Conquista. Nós fazemos todos os anos, e eu sei que você entende, porque você tem esse entendimento espiritual, de que quando a igreja tem orado, o Senhor tem abençoado a cidade. Mas quando a gente baixa também a oração, o inimigo tem oportunidade para agir. Muitos acidentes, muitas mortes, muita violência. Então amanhã, você que ama essa cidade e ama o Senhor, nós estaremos às 3 horas da tarde, lá no estacionamento do Lomanto Júnior, tá bom, gente? Lomanto Júnior, estádio. O estádio Lomantão, estádio de futebol. Não vai ter trio, não vai ter música, nada disso. Nós estaremos lá orando. Eu creio que esse é o maior motivo para entrar na rua. Sem trio, sem música, nada. Só para orar e buscar a Deus. Às vezes as pessoas falam, ninguém faz nada, ninguém está orando. Na verdade, nós temos orado. Mas é importante que os pastores e os cristãos se unam juntos em uma unidade verdadeira, orando pela cidade. E faremos isso dia 1º. E depois da oração, nós teremos lá, agora sim, no estacionamento do Shopping Boulevard, o evento que é o Clama Conquista. Vai ter oração lá também, e também vai ter alguns músicos que são conhecidos aí nacionalmente, mais da pegada dos jovens, né? Gessé Alcântara, acho que é 2 metros que chama, né? 2 metros também. Vai ter também um trio para crianças, o Kids. Vai ter tudo lá, tudo gratuito, é só um kit de alimento poder entrar. Mas na sexta-feira, amanhã, eu não vou poder ficar tanto lá no Clama Conquista, porque eu vou vir para a igreja, porque a gente precisa organizar o bazar já para o sábado pela manhã. Nós temos a feira comunitária aqui, já sei que foi avisado, mas peço a você, priorize esse dia para estar com a gente aqui, não só ajudando, mas também divulgando e chamando pessoas, porque não adianta ter tanta coisa e não ter público para poder consumir isso, né? Então, se você puder vir tomar café com a gente aqui, vai ser uma bênção e também um momento de comunhão, tá bom? Deixa eu fazer a propaganda. A Eliana vai fazer o café cremoso, o ovo maltine, e eu posso fritar um ovinho frito para você ao ponto, para você vir aqui participar com a gente, tá bom? Então 2 de maio vai ter aí, quem quiser mexer com trança, vai ter trança, corte de cabelo masculino, escova, design em sobrancelha, vai ter muita coisa aí com um preço abaixo, para a gente levantar o quê? Recursos para o pagamento do terreno da igreja. É isso, tá bom? Abra sua Bíblia, por favor, em Romanos 8:28. E lembrar, Romanos 8:28, irmão Adson e irmã Mila pedem para avisar que dia 2 de maio, que é sábado, a partir das 18 horas, ele já colocou o endereço lá do local, é na casa deles, vai ter um momento com os adolescentes, e sem custo nenhum. Os adolescentes que fizeram aniversário em janeiro, fevereiro, março e abril, vai ter uma surpresa lá para vocês também, além de todos que irão participar. Adolescentes de 11 aos 15 anos, por favor, os pais nos ajudem nesse sentido, os pais responsáveis, para a gente cuidar desses meninos, dessas meninas, para a gente não perder essa safra. Então, do 11 aos 15, lá na casa do irmão Atos, vai ter um momento muito especial com eles. Romanos capítulo 8, versículo 28. Quem esteve na minha live na quarta-feira, ou você que assistiu a live depois, foi um assunto que eu tratei lá na live nessa quarta-feira. E graças a Deus que eu tenho recebido bons feedbacks de pessoas que têm ouvido, recebido e têm sido abençoadas por meio da live das quartas-feiras, às 8 horas da manhã, a live acontece. Romanos 8:28 é um versículo que todo crente conhece. Agradecer a todos os visitantes que estão presentes. Muito obrigado pela presença de vocês. Vamos aqui para... A TV está desligada aqui. Alguém não ligou a TV.
E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Vamos ler só uma parte, diga comigo. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. O apóstolo Paulo está trazendo uma visão no Romanos capítulo 8, quando ele fala da supremacia de Cristo. E dentro desse contexto, o Romanos, que é um capítulo muito amplo, inclusive, ele fala sobre paternidade, sobre a convicção do Espírito Santo, sobre justificação, sobre quem somos em Cristo. Ele mostra que todas as coisas contribuem. E quando ele fala de todas as coisas, não são apenas as coisas boas, aquelas que a gente pode chamar de positivas, mas mesmo aquelas que aparentemente não são boas, até essas também contribuem para o bem, para a ação de Deus sobre a nossa vida. E quando a gente fala sobre isso, sobre todas as coisas, isso pode parecer um pouco maquiavélico, ou até certo ponto, um pouco estranho dentro da nossa visão de pessoa, dentro desse mundo, onde a gente está procurando cada vez mais conforto. Mas quando a gente olha para esse texto, a gente entende que Deus também trabalha em nós a partir de provações, de privações e das lutas que nós passamos. Talvez seja por isso que nenhum cristão verdadeiro, nenhum homem de Deus e nenhuma mulher de Deus não tenha no seu currículo cristão algum momento de prova ou algum momento de tribulações. Eu acredito, talvez possa errar aqui com uma pequena margem, de que a maioria das pessoas que estão aqui, no seu currículo de vida, teve alguma luta e alguma prova que parecia que você iria sucumbir ou que você não suportaria. Na verdade, talvez eu esteja até falando com pessoas que estão passando justamente por esse processo nesse mês ou talvez durante esse ano inteiro. Isso só nos traz mais um reforço de que a vida cristã, ela tem tribulações. Eu não estou dizendo com isso que Deus é aquele Deus carrasco que está matando a gente na luta, dizendo, está vendo, é para tu aprender. Não é nada disso. Na verdade, Deus permite tudo isso para nos forjar, para que o nosso coração venha a ser aferido e treinado em sua presença. Talvez sejam as formas que Deus encontra, como disse C.S. Lewis, que as provas são o grande megafone de Deus, é a forma dele nos atrair. E aí eu queria pedir à multimídia, por favor, de colocar Oséias no capítulo 2 e versículo 14, o profeta menor. E apesar de ser um profeta menor, o seu livro tem um pouco mais de dezenas de capítulos. Oséias capítulo 2 e versículo 14. Portanto, vamos ler juntos? 1, 2, 3. Portanto, atrairei e a levarei e lhe falarei ao coração. Deus está dizendo, eu atraio, levo ao deserto e falo ao coração. Por que Deus tem que levar uma nação inteira ao deserto, se Deus poderia falar em outro ambiente, senão o deserto? Mas esse texto está nos mostrando, e quando você lê o contexto todo, Deus às vezes nos leva a um deserto das nossas vidas, porque talvez seja o único lugar que nós estejamos sensíveis à voz do Senhor, que a gente esteja pronto a ouvi-lo. E se isso vale para uma nação, será que não vale para nós como cristãos individualmente? Que às vezes o Senhor, para nos chamar a atenção, nos passa pela fornalha das dificuldades, a fim de que possamos ouvir a sua voz. E aí, é bom a gente compreender que a vida cristã não é isenta de tempestades, que a vida cristã não é isenta de passarmos dificuldades. Na década de 90 e no início do ano 2000, igrejas colocavam nas suas portas, pare de sofrer. Mas na verdade, eu não estou dizendo que é um sofrimento causado apenas por algo que Deus quer que eu sofra, mas às vezes os sofrimentos fazem parte da vida cristã. E quem disse isso não foi um grande pensador cristão, foi o próprio Senhor Jesus. Em João no capítulo 16 e versículo 33, Jesus disse, no mundo tereis aflições. Ele não diz, porque você está em mim, você não vai ter aflição. Ele diz, vocês terão aflições, mas mostra que ele traz tanto alívio e parceria e cuidado, que ele diz, o que ele diz depois? Mas tenha bom ânimo. Ele diz, tenha bom ânimo, porque as aflições fazem parte da vida. Põe para mim também o Salmo 34, versículo de número 19.
para você perceber que não é só o ímpio que passa por lutas. Esse versículo é categórico em afirmar que muitas são as aflições do ímpio. É isso que está escrito, gente? Que muitas são as aflições do descrente? Não, muitas, e não são poucas, são muitas as aflições do justo. Só que o versículo não termina assim. Ele diz: mas o Senhor o livra de todas essas lutas e aflições. Isso mostra que a aflição e o sofrimento faz parte da vida, mas não é o fim em si mesmo. Isso quer dizer que essa luta tem um ponto final. Isso quer dizer que essa tribulação tem um ponto final. Isso quer dizer que esse deserto vai acabar, vai terminar em algum momento. Mas quando a gente sai desse deserto, sairemos mais fortes, mais crentes, mais firmes, mais convictos da nossa fé e mais apaixonados pela presença de Deus. Mas é verdade também que porque estamos nessa vida e somos seres humanos com temperamentos, vontades, a gente enfrenta o que eu chamo das dores. E dores aqui não é uma dor física, mas fala justamente das lutas da vida. Na live que você acompanhou na quarta-feira, eu disse que cada pessoa reage à dor de uma forma diferente. Então, quando eu tive uma época dor de dente, irmão, para acabar com a dor de dente, você coloca acetona, mas não resolve. Você coloca álcool, não resolve. Aí alguém fala, coloca mastruz no dente, mas também não resolve. Aí você comprou um Prajá, tinha um negócio chamado Passajá, parece que é um negocinho, Passajá. Você coloca também, não resolve. Cada pessoa reage à dor de uma forma diferente. Tem uns que dizem, se tomar um chazinho, melhora essa dor de cabeça ou essa dor de barriga. É a minha avó e minha mãe está aqui, cheira álcool. Ei, cheirou álcool, parece que a dor foi embora, na hora que você cheirou álcool, foi embora. E tem uns mais velhos ainda que andam, irmãos, os mais velhos andam com uma semente de umburana e uma semente de noz moscada. Ele roe a umburana na boca com a noz moscada, faz uma mistura, mete na água, desce e às vezes resolve o problema da pessoa. E tem gente que como reage à dor? Tem gente que não gosta, quer dizer, ninguém gosta de passar de dor, mas tem gente que ainda suporta a dor. Você vê que homem mesmo é bom para suportar a dor, vocês já perceberam, né? Homem aguenta a dor que não é fácil, homem é um forte demais. Então tem gente que quando sente dor, a primeira coisa que a pessoa quer saber, não, eu tenho que procurar o hospital. Pode ser a dorzinha no dedinho, não, tenho que procurar o hospital. Cada pessoa reage à dor de uma forma diferente. Eu não gosto de dor, mas tem gente que ainda suporta mais do que outras pessoas. Então cada pessoa reage à dor de uma forma diferente. A segunda verdade sobre dores é que, e lógico que eu estou falando fisicamente, mas se aplicando a dores no sentido emocional e das lutas da vida, todos nós temos dores. Todos temos dores. E não estou falando de dor de cabeça, não. Estou falando de dores na alma. Pessoas que entraram no casamento com dores, pessoas que entraram na igreja com dores, pessoas que tomaram decisões baseadas nas suas dores, com sentimentos não resolvidos, com problemas familiares, com crenças limitantes, pessoas que saíram de uma família que tinha maldições e tantas outras coisas, e essa pessoa carrega toda essa bagagem com si, e vai carregando isso na vida para todo lugar. E quando a gente começa a trabalhar, principalmente lá no campo da psicologia e da terapia, meu Deus, a gente descobre que a gente olha para a gente achando que não tem dores, e temos dores na alma e dores que têm nos atrapalhado. Mas isso mostra que todos temos dores. Eu disse a vocês, e não quero ser repetitivo e nem melancólico, mas há cerca de 4 ou 5 anos atrás eu descobri que eu tinha um problema com meu pai, e havia uma dor de um perdão que não foi liberado, e já sendo pastor de igreja, batizado no Espírito Santo, com livros escritos, dentro de uma igreja, o Espírito Santo veio, mas deu-lhe uma martelada na minha alma, e disse, vá perdoar o seu pai. Havia uma dor, que eu não havia descoberto, a dor que a irmã Flávia falou aqui, a dor que ninguém resolve, que ninguém sabe de onde vem, que quer se colocar no quarto fechado, que quer sair correndo para resolver os problemas. Todos nós temos dores. E a terceira verdade é que a dor, ela sempre vai gerar em nós uma reação. A dor sempre vai nos levar a algum lugar. Então, se alguém está sentindo dores, e se a dor aumentar cada vez mais, a ponto de levar alguém para o desmaio, quem está próximo vai ficar desesperado. Então tem que tirar a pessoa dali e levar para um outro lugar para resolver o seu problema. A vida é marcada por dores. Mas o apóstolo Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
Sabe por quê? Porque a dor é inevitável. A dor é inevitável. A dor ela vem sem trazer as suas respostas, mas ela aparece. E lhe garanto, com toda a convicção, que essa talvez seja a geração mais deprimida de todas as gerações que já pisaram nessa terra. A maioria das pessoas hoje, elas têm um tipo de ansiolítico nas suas casas, ela tem algum tipo de antidepressivo nas suas casas. Nunca se viu os divãs tão cheios e superlotados. A gente não falava de psiquiatria como se fala hoje, e lógico que hoje, com a propagação da rede social, isso ficou muito mais expansivo, muito mais aberto, até porque, até alguns anos atrás, para ir ao psiquiatra, porque alguém era chamado de doido, até que se descobriu que isso não é verdade. Mas isso mostrou, por outro lado, que todos nós temos dores, e que a dor tem sido inevitável, e por causa dessas dores, nós temos visto pessoas magoadas, ressentidas, tomando decisões sem pensar, baseadas em dores, entrando em relacionamentos que não era para entrar, tomando decisões de compras que não era para fazer, vendendo o que não era para vender, comprar o que não era para comprar, e de repente essas dores estão nos aprisionando. É sobre isso que eu quero falar hoje, nessa noite, nessa pequena introdução. Por que Deus permite as dores da vida, as dores da alma, as provações que aparecem do nada? E aí eu te garanto, pode soar estranho, mas às vezes a dor é uma ferramenta de Deus para nos levar mais próximo da sua presença. Talvez se você não tivesse enfrentado a dor de uma perda, não teria voltado para Cristo. Talvez se você tivesse tido a dor da vergonha, constrangimento ou da culpa, não teria voltado para Cristo. Mas as dores de alguma forma lhe empurraram para um propósito. Talvez você está sentado aqui hoje porque está enfrentando dores, e você sabe que só Deus pode dar o socorro que você precisa. Assim sendo, a primeira verdade, eu quero falar sobre 3 verdades sobre as dores da vida. A dor, ela produz maturidade. E se eu fosse você, eu anotaria: a dor produz maturidade. Talvez, irmãos, essas provações, elas têm desenvolvido em nós paciência e fé. Você pode dizer comigo, precisando ficar tão calado e ficar tão constrangido? Você pode dizer comigo: provações desenvolvem paciência e fé. Pergunta para alguém do lado: você é uma pessoa paciente ou se considera? A pessoa ficou irritada só porque você perguntou, para você ter ideia. Ficou irritada só porque você perguntou se ela é paciente. Tiago capítulo 1, versículos 2 ao 4. E parece que quanto mais a pessoa é impaciente, mais Deus trata ela. Porque diz que a tribulação produz paciência. Você sabia disso? Tinha vezes que eu orava assim: oh Deus, me dá paciência, me dê paciência. E só tribulação. Aí eu descobri que a Bíblia diz que a tribulação, Rony, produz paciência. Aí eu mudei: Deus, me dê sabedoria. Também não estou pedindo força não, porque vai que eu engarguelo e mato alguém, né? Então paciência e força eu não estou pedindo não. Eu estou pedindo a Deus sabedoria. Você tem até que saber pedir: Deus, me dê força. Aí Deus, tu vai fazer o que com essa força? Eu vou no pescoço de fulana. Então, sem calma, cuidado. Então, peça sabedoria. E diz que Deus a dá gratuitamente. O apóstolo Tiago diz que Deus dá sabedoria gratuitamente. Mas olha o que está em Tiago 1:2, do versículo 2 ao 4. Meus irmãos, tem de grande alegria. Eu quero ver quem vai rir com isso aqui. Tem de grande alegria quando enfrentardes várias tentações. Cadê a alegria, gente? Quanto mais tentação aparecer, você tem que rir para os céus. Obrigado, Deus. É porque depois dessa prova vai vir a provação, vai vir vitória. Alguém entendeu? Você vê que ninguém gostou quando falou passa tentação, Tiago. Não, alegria na tentação. Pois é, isso é evangelho. Agora versículo 3, vamos lá. Versículo 3: sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. E para finalizar o versículo 4: tenha porém a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar coisa alguma. Isso quer dizer, olha que coisa poderosa. Perfeição aqui não é alguém que não tenha falhas, mas perfeição aqui, biblicamente no grego, é uma geração de maturidade, algo que vai gerar maturidade, crescimento espiritual. Então, às vezes Deus permite nos tratar. Quantas pessoas aqui talvez era aquela pessoa que dizia: eu não levo desaforo para casa. Olha como Deus te tratou.
E se tu continuar assim, Ele vai te tratar mais ainda, até você chegar à perfeição da varonilidade, da estatura de Cristo. Meu Deus, foi forte isso aqui, hein, gente? Foi forte isso aqui. Repete. Repete. Repeat. Ou seja, se você diz não leve desaforo para casa, Deus vai permitir algumas provações. Sabe aquela história que alguém diz? Eu pago um boi para não entrar numa briga, mas eu pago uma boiada para não sair. Pois é, Deus vai te tratar também, até que você chega à estatura da varonilidade, da perfeição de Cristo. Então Deus vai te tratando, vai me tratando, porque toda dor tem que produzir em nós maturidade. Só que tem gente que, por causa das suas emoções que não foram tratadas, essas pessoas, elas têm dois caminhos: ou elas se tornam pessoas maduras, ou elas continuam nas suas vidas de imaturidade. Pessoas maduras, elas fazem da sua dor uma mola propulsora, um trampolim, um combustível para alcançar a bênção de Deus. Pessoas maduras fazem isso. Essa é minha dor, mas eu não posso ficar dentro da minha dor. E aí eu estava conversando com a pastora Lena, ela me dá uma palavra e vou falar sobre isso aqui hoje. Você pode fazer da sua dor um jardim ou um cemitério. É você que determina. Você faz da sua dor um jardim ou um cemitério, porque é você que trata a sua dor. E o pronome possessivo, sua, é intencional mesmo, porque as dores foram criadas de nós pela família que nós tivemos. Quantas pessoas foram abusadas sexualmente? Quantas pessoas tiveram problemas de relacionamento? Quantas pessoas nunca prosperaram financeiramente? Carregadores. E hoje todo mundo trabalha em cima das dores das outras pessoas, em qualquer área, gente. Se você é alguém que trabalha com inteligência emocional, se você trabalha com terapia, se você trabalha com negócios, todo negócio trabalha em cima de uma dor. O que é uma dor? É uma expectativa não respondida. Alguém está comigo aqui? Uma expectativa não respondida. Porque todo exagero tem uma falta. Repete comigo: todo exagero tem uma falta. Você já vê aquela pessoa que é bem religiosa, que ela é mais crente que todo mundo, é mais santo que todo mundo, há um exagero, ali dentro tem uma falta. E a pessoa que é exagerada na religiosidade, ela cai justamente na área que ela sempre ofendia, e que ela sempre provocava, e que ela sempre dizia que era forte naquela área, porque faltava maturidade, faltava equilíbrio espiritual. Então a dor, você pode ser maduro e dizer: dessa dor eu vou criar algo poderoso na minha vida. Então, como eu disse a vocês, eu estou vendo que está Aroaldo e a Alina ali, o filho dele, Vinícius, é um querido de Deus, mora lá em Eunápolis. Mas se você um dia procurar na internet e procurar a rua Lua Nova, bairro Moisés, Eunápolis, meu irmão, hoje é até difícil você entrar nessa rua. É a rua que eu fui criado. Foi lá que eu conheci Jesus, aos 12 anos de idade, numa igreja próxima, num bairro Centauro. Aos 12 anos de idade, eu vi para várias pessoas serem assassinadas, com um tiro na cabeça, com facada no peito. Meus amigos eram presidiários, a maioria usava drogas. E por incrível que pareça, nesse ambiente, eu nunca usei droga, nunca coloquei nada no meu corpo de entorpecente. Eu conheci Jesus nessa época e estou firme até hoje, graças a Deus, em nome de Jesus. Mas o que eu quero dizer com isso? Se eu continuasse com as minhas dores, ao lugar que eu estava, a fome que eu passei, o pai que abandonou, eu estaria ainda na rua Lua Nova até hoje. Mas a dor me empurrou para um outro propósito. A dor me empurrou para Jesus. A dor falou: sai de Eunápolis, vai para Jiquié, de Jiquié vem para a Vitória da Conquista, porque tudo estava debaixo de um plano de Deus. Mas pessoas maduras, eita rapaz, vai pegar só um pouquinho agora. Mas pessoas maduras, às vezes, as pessoas imaturas, desculpe, às vezes elas estão olhando o não de Deus como se fosse uma rejeição de Deus. E por causa disso ela diz: Deus me abandonou, Deus não se importa comigo. Então Deus diz: minha filha, eu estou fechando só esse caminho agora que você não está entendendo ainda, porque eu quero te conduzir para um outro propósito. Não, Deus me abandonou, Deus me esqueceu. E na verdade Deus está fechando uma porta que você não está entendendo, para te levar para um propósito muito maior, que você só vai entender depois. E quando nós ficamos com raiva de Deus, ficamos decepcionados com Deus, porque parece que Deus errou conosco. Eu nasci só para sofrer, meu Deus. Parece que eu joguei pedra na cruz. E tem uns que ainda tem que falar isso. Quando na verdade Deus está querendo te tratar, e você não permite o tratamento de Deus. É por causa disso que você está nesse ciclo vicioso e nunca sai
porque você não permite um tratamento de Deus. Lembra de Jeremias 18? Eu não posso fazer de você como fez esse oleiro, ó casa de Israel. Permita ser quebrado por Deus, porque a melhor coisa é ser quebrado nas mãos de Deus do que ser quebrado nas mãos do diabo. O diabo quebra para humilhar, para matar e para destruir. Deus quebra para restaurar, para dar um novo formato, uma nova rota, um novo propósito, uma nova história. Mas quando não é maduro, tudo ofende. Eu não sei se tem um irmão que está assistindo, não vou falar não, irmão, fica tranquilo. Às vezes você quer cuidar da pessoa, mas tudo ofende. Você conhece gente que você fala as coisas para ela por bem e ela acha ruim? Vocês conhecem assim? Está cheio, irmão. Na sua família deve ter também, igual na minha, com certeza tem. Você fala o bem para a pessoa, está vendo que a pessoa vai se arrebentar, fala o bem para ela, ela diz, não, quem manda na minha vida sou eu. Ah, tá bom, bonitão. Então deixa Deus te tratar. Porque é uma pessoa que tem dor, mas não quer amadurecer. E ela vai continuar no ciclo de dor, até ser tratada, a ponto de eu colocá-la no propósito que o Senhor tem para ela. Então pessoas imaturas, elas têm algumas frases básicas, são várias, mas eu anotei aqui: eu não confio mais em ninguém, porque por causa de uma ofensa, por causa de uma traição, eu não confio mais em ninguém. Outros dizem, homem não presta. Olha que coisa, gente, coitado de Jesus, hein? Homem não presta. E quem disse que o homem não presta? Se tu nasceu, precisou de um homem. E com fé em Deus tu vai casar, quem não é casar, tá bom, irmão? Vai casar com bem bonito, cheio do Espírito Santo. Glória a Deus, as irmãs recebem. Não deixa a inveja de ninguém pegar a tua bênção não. Tu pega assim rapidinho e bota no bolso. Glória a Deus. Aí outros dizem assim, igreja é tudo igual. Vira cultura. Padre é pedófilo. Quantos padres honestos? Quantos padres abençoados? Quem diz que todo padre é pedófilo? Todo pastor é ladrão. Eu vou te mostrar uns 10 que tira salário do bolso para sustentar a igreja. Mas as pessoas começam a falar coisas que elas não sabem. Gente pobre só nasce para sofrer. Tem uns que falam, Senhor, eu estou pobre de marré. A pessoa está profetizando sobre ela em todo tempo. Pessoas cheias de dores. Pessoas que criaram uma crença e tiveram isso como verdade. Aí quando o evangelho diz, não, você não é isso não. Não é isso que a Bíblia diz sobre você. A Bíblia diz que nele você é mais do que vencedor. Está aqui. A Bíblia diz que nele você pode todas as coisas. A Bíblia diz que maior que está em você do que aquele que está no mundo. A Bíblia te chama de filho, te chama de filha. A Bíblia diz que nenhum mal te cederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. A Bíblia diz que Ele é quem honra e abençoa. E se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor dessa terra. Então, a dor pode produzir maturidade na pessoa, ou pode deixá-la no deserto da solidão, até que ela seja tratada, se permitir ser tratada. Então, irmãos, tem gente na igreja que você quer falar com a pessoa, você quer dar uma direção à pessoa, mas a pessoa vem toda armada para conversar com você. Você quer dar hoje, pastor, a maioria, irmão, está pisando em ovos lá com o povo. Que o povo hoje anda no estresse que só Deus. Você chama para falar qualquer coisa com a pessoa já vem armada, já vem pronta. Nunca vem com o coração ensinável. O que o pastor quer falar comigo? O que minha mãe quer falar comigo? O que meu pai quer falar comigo? O que meu amigo verdadeiro quer falar comigo? Põe para mim Provérbios capítulo 27, por favor. Versículo de número 6. Provérbios capítulo 27 e versículo de número 6. Aleluia. Vai aparecer. Oh glória. Para eu repetir? Provérbios 27. Versículo 6. Tá, depois a gente pode parar não. Então a dor produz maturidade. Você quer ver, pronto. Você quer ver um homem de dores? Eu vou falar aqui. Volta o 5. Melhor é a repreensão aberta do que o amor encoberto. Você pode repetir comigo? Melhor é a repreensão franca ou aberta do que o amor encoberto. Deixa eu lhe falar. Quando você está vendo que alguém está se arrebentando e você não fala bem da pessoa, você não está amando a pessoa não. Você está sendo conivente com o pecado dela.
Aí se ele não gostar, problema da pessoa. Eu perdi uns 30 agora por causa disso. E se não gostar, as pessoas se resolvem entre elas. Mas o nosso trabalho é o quê? É falar, isso aqui está errado, tem que ser consertado. Porque depois Deus vai cobrar de nós mesmos. Então, quantas vezes está passando a mão na cabeça da pessoa em pecado? Ó, melhor é repreensão aberta. Seja aberto com a pessoa, seja verdadeiro. Não, eu não falo porque eu amo a pessoa. Quem ama não é conivente com o problema. Quem ama fala a verdade. E se a pessoa não gostar, um dia a ficha vai cair e um dia ela vai voltar para te agradecer. Olha o versículo 6, por favor. Leais são as feridas feitas pelo amigo, mas os beijos do inimigo são enganosos. Tem gente que te fere para o seu bem. Nem toda ferida é para te matar. Às vezes a ferida é para te tratar. Esses dias eu vi, Carlos Patente, eu gosto muito quando ele coloca lá o apóstolo Estevão Hernandes. Ele escreveu uma frase poderosa. Às vezes eu tenho vontade de compartilhar, mas o povo vai achar que eu estou dando direta, moço. Por isso que eu não estou compartilhando. O pastor já está dando direto aí. O pastor está com o coração ferido. Mas dá uma vontade. Mas tudo bem. Aí ele colocou a frase seguinte: o amigo e o inimigo riem. Os dois riem para você. Tanto o seu amigo ri para você, quanto o seu inimigo ri para você. Dá gargalhadas contigo. Mas tem uns que riem e são amigos, e outros que riem e são inimigos. Peça que Deus te dê discernimento. Se a risada vem de Deus ou se a risada vem do diabo. Porque tem gente que está beijando você, mas está tramando contra a sua vida. Mas amigo verdadeiro te confronta. Entenda, uma coisa é confronto, outra coisa é afronta. Afronta busca o mal, é alguém que coloca você para baixo, que fala mal de você, que quer o seu mal. Confronto, a pessoa vai ser ríspida, mal educada, vai dizer, está errado, estou aqui para te ajudar. É melhor eu te falar do que os outros ficar falando. Estou falando para você. Mas às vezes a pessoa não quer ouvir. Tem gente aqui que eu falei uma coisa, nem está vindo dinheiro para a igreja, porque estava errado. Ah não, o pastor não gosta de mim. É um problema da pessoa. Eu só tenho que falar, isso aqui está errado. É melhor você ouvir de mim do que ouvir dos outros. Se não gostar, como não tem gostado, não tem problema. Mas o meu papel como pastor, irmão, é dirigir a igreja no caminho certo. Porque um dia, eu não sei por que Jesus faz isso, mas um dia eu vou ter que chegar lá nos céus e eu vou ter que prestar conta de cada uma das pessoas que Deus confiou a essa igreja. E como eu sei que esse dia vai chegar, eu fico arrepiado de pensar nisso, porque a palavra de Deus é verdade. Irmão, tu imaginou isso? Um pastor tem que prestar conta de todo mundo que Deus confiou ao ministério dele. Tu já pensou coisa dessa? Vou ter que falar por que isso, vou ter que prestar um relatório. E quando eu chegar no céu, eu tenho que chegar assim, ó, para o general. Como foi a missão que eu te dei lá na terra? Pois é, Senhor. Tinha um pessoal meio complicado, Senhor. O Senhor também tem misericórdia. Manda o Espírito Santo lá, me ajuda. Mas teve ovelhas maravilhosas. Essa igreja aqui é uma família, um povo querido, maravilhoso. Glória a Deus, de verdade. O encontro com Deus, se eu pudesse, eu levaria todo mundo para o encontro com Deus, irmão. Sério mesmo. Colocaria todo mundo lá dentro, só para ter a oportunidade de estar todo mundo perto, chorar todo mundo junto, cair na oração todo mundo junto, ter todo mundo cheio de Espírito Santo. Era o meu desejo. Não sei se um dia eu posso cumprir. Talvez seja até uma utopia. Mas sabe o que eu estou dizendo? A dor vai te levar à maturidade. Às vezes vocês cantam com dores e tocam com dores. A gente prega com dores. Tem irmão aqui trabalhando com dores, com lutas, com dificuldades. Ninguém aqui é perfeito porque está trabalhando. Não é porque é o melhor, não estão perfeitos. Na verdade, nós não permitimos que as nossas dores nos matem. Mas a gente faz da nossa dor uma força motriz, uma mola propulsora, para não deixar de fazer aquilo que agrada o Senhor. Olha Isaías 53:3. Eu passo para o outro ponto para finalizar os dois pontos, que tem oração do encontro com Deus após essa palavra. Isaías 53:3. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homens de quê? De dores. Ele está falando de quem aqui, gente? Isaías 53. De quem é? Pode falar esse nome mesmo? Jesus. Jesus era um homem de dores. Foi traído por alguém que comia na sua mesa. Se sentiu sozinho com 3 discípulos que estavam dormindo. Ficou absolutamente angustiado a ponto de suar gotas de sangue. Dormiu de cansado num barco em que estava sendo balançado pelas fortes ondas do mar da Galileia. Se sentiu triste. Chorou em João 11:35 pelo seu amigo Lázaro que havia morrido.
foi tentado sozinho durante 40 dias após ter jejuado, foi tentado pelo diabo. Enfrentou inimigos terríveis, inimigos religiosos. O homem que nunca fez nada a ninguém foi esbofeteado, está na Bíblia. Foi cuspido, está na Bíblia. Rasgaram as suas vestes, rasgaram a sua carne. No meu livro, que eu falo sobre a ressurreição de Cristo, dava para ver partes do pulmão de Jesus. O seu lado foi perfurado, que é chamado de pericárdio, uma membrana que circunda o coração. Sai água e sai sangue. Jesus Cristo era praticamente uma sacola de sangue e de carne moída na cruz do Calvário. O próprio Deus o abandonou. E diz que Deus agradou em moê-lo, está no versículo 10 do mesmo capítulo. Era homem de dores, mas ele disse: eu vou até o final. Eu não vou deixar que a dor me atrapalhe. E talvez a oração mais poderosa da Bíblia é quando eu olho para o céu e diz: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Ele não fez uma, ele falou duas, depois falou a terceira. Até que ele diz: eu não vou permitir que a dor me paralise. Que não seja feita a minha, mas seja feita a tua vontade. Ele morre na cruz. Ao terceiro dia ressuscita dentre os mortos. Está sentado à direita do Deus Pai. Em breve vai vir buscar a sua igreja. Porque não permitiu que a dor o atrapalhasse. Essa dor não pode parar teu ministério. Essa dor não pode parar a tua vida. Essa dor não pode parar a tua família, a tua casa. Faça dessa dor uma força maior para você viver todo o propósito que Deus tem para você. Em nome de Jesus. A dor produz maturidade, mas a dor também produz intimidade. Eu vou te dar uma palavra que Deus está me incomodando já tem uns 2 meses. E não é porque eu esqueci de falar, é porque Deus não permitia, mas hoje Deus está permitindo. Decida ser curado. Decida ser curado. Irmãos, hoje as pessoas estão dando tantas desculpas para Deus. São tantas desculpas. Às vezes ele fala assim: pastor, eu não vou na quinta-feira para o culto não, porque está ficando muito longe. Mas a mesma pessoa está na academia, longe da sua casa todos os dias. Por que as pessoas fazem isso? Senhor, eu não estou servindo não, porque eu não tenho condições para muita coisa, financeiramente falando. Está gastando dinheiro com outras coisas. Eu não vou falar o motivo aqui, vai que alguém se sinta constrangido. Você precisa ser curado. Eu decidi ser curado. Eu falei: Deus, eu quero ser curado. Eu não quero continuar com essa ferida na minha alma. Eu preciso ser resolvida aqui dentro de mim. Mas quando a pessoa não é curada, eu vou lhe falar uma coisa: pessoas feridas ferem, pessoas curadas curam. Pessoas feridas ferem, pessoas curadas curam. Porque enquanto a pessoa é ferida, ela não se permite ser curada, essa ferida, ela se torna quase que contagiosa. Por favor, igreja, escute essa palavra, em nome de Jesus. Se for para buscar Deus, busque mesmo. Não deixe de buscar o Senhor. Eu falo para os jovens sempre: se você não está casado, não tem filho, não tem trabalho, vá buscar Deus. Eu ia para o sítio de oração, ia fazer campanha no monte, não faltava um culto. Muita coisa que eu prego hoje, aprendi na escola bíblica dominical, que hoje nós temos o curso Vida Nova e o curso aqui na igreja na terça-feira. Busque a Deus, irmãos. Não entre na igreja dizendo: não fique olhando para quem está errado, deixe a pessoa ver a vida dela. Gostei muito quando aquele irmão Alexandre disse: eu não estou na SEMAR pelo pastor Jorge, eu não estou na SEMAR pela pastora Eliana, eu não estou na SEMAR pelo pastor Zemir, eu estou na SEMAR por causa de Deus. Porque toda igreja vai ter problema, gente. Você sabia disso? Toda igreja. Eu sei que existem problemas que não permitem mais ficar, eu compreendo. Mas existem coisas tão simples. Esse dia eu estava com o pastor Cátia, Alessi, e o pastor Cátia disse uma coisa bem interessante. Domingo ele vai estar aqui, que foi Deus. Foi que me recebeu aqui em Conquista quando eu cheguei. Hoje as pessoas estão tendo dificuldade em perdoar. Se o orgulho fosse quebrado e o perdão fosse liberado, resolveria tanta coisa. Sabia? Pastor,
isso é bíblico, é. Paulo escrevendo as Coríntios diz: por que você não sofre o dano? Vocês que são da multimídia, procura aí na internet esse versículo. Por que você não sofre o dano? Ah, mas eu não, eu sofro o dano? Eu não fiz nada para fulano. Por que você não sofre o dano? Por que o orgulho está atrapalhando a gente de ser curado em Deus? Perdoar não é sobre estar certo, é sobre ser livre. Enquanto Deus vai trabalhar muito isso. E eu decidi ser curado. Porque quanto mais você é curado, mais você vai procurar intimidade com Deus. Tem gente que quando enfrenta as lutas da vida, vai para a bebedeira, vai para a droga, vai para a prostituição. Outros decidem ir para os pés de Jesus. E quando você chega lá, talvez você não tenha uma palavra para dizer, mas você está lá, no melhor lugar que alguém poderia estar, na presença de Deus. Então, se existem dores no seu coração que não foram resolvidas, decida ser curado o mais rápido possível. Porque eu vou te falar uma coisa, diante do Espírito Santo de Deus, escute isso, você nunca avança. Você nunca avança. Está tendo agora uma febre aí do filme do Michael Jackson, né, gente? Fique tranquilo que eu não sou aquele pastor que deixa o fiscal da igreja na porta do cinema, não, viu, gente? Mas eu assisti o documentário de Michael Jackson. Michael Jackson morreu com dores. Ele tomava um remédio que só era usado em cirurgias para poder dormir. Salvo engano, o nome do remédio é Profonol, uma coisa assim. Alguém que é da área médica que sabe o nome. E sabe qual é o problema dele? Ele era espancado pelo pai. E o pai dizia que a cara dele parecia uma pizza e o apelido dele era narigudo. Por isso que ele foi afinando o nariz e já com vitiligo foi embraquecendo a pele. Ele fez um parque de diversão só para ele, porque quando criança, ele não tinha tempo para brincar, ele ficava 8 horas nos estúdios diariamente, ensaiando as músicas e os passos, se tornou o rei do pop, mas morreu com a dor poderosa na sua alma. Você precisa ser curado, não adianta ter fama lá fora, mas não tem encontro real com Deus na eternidade. Você precisa, e você tem que decidir ser curado. Falar: Deus, eu estou aqui para ser tratado. Quem me feriu, e pior, quem vai lhe ferir. Vou parecer ferido? Talvez não. Eu vou parecer rejeitado, abandonado? Talvez não. Talvez as dores ainda vão aparecer. Mas você está no processo de cura, está no processo de construção. Quem te abandonou ou quem te rejeitou merece tanto a graça quanto você, mas você vai ver uma nova vida em Deus. Você não vai morrer no caixão da dor, mas vai subir a montanha, vai chegar lá em cima, vai dizer: Deus me trouxe até aqui, e eu vou gerar intimidade com Deus, porque através dessa dor eu vou abençoar a vida de tantas outras pessoas, em nome de Jesus. E aí eu finalizo. Acharam aí o versículo? A primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10 diz: mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que vocês possam suportar. Glória a Deus. Aí 1 Coríntios 6, 7. Por que não sofreis antes justiça? Por que não sofreis antes o dano? Ser injustiçado e ficar quieto, irmão, só gente madura passa por um troço desse. Ser rejeitado e falarem mentiras sobre você, você continuar ficando quieto, só Deus sabe. Pessoas maduras passam por isso. Pessoas maduras não vão produzir intimidade com Deus, porque não entenderam. E eu finalizo o segundo ponto, que é o terceiro ponto que eu vou terminar. Aprenda nas lutas e nas dores da vida. Se Deus colocou uma luta para você enfrentar, é porque Deus está te ensinando alguma coisa no processo. Mas se você não aprendeu, esse deserto vai ter hora extra. Se essa luta veio, é porque Deus está te ensinando alguma coisa nessa luta. Aprenda. Cresça sobre isso e decida ser curado em Deus. A terceira e última coisa, por causa do tempo, a dor produz propósito. Qual a primeira coisa que a dor da vida produz? Deixa eu ver se a dor produz o quê? Primeira coisa,
Obrigado, Rebeca. Maturidade. A segunda coisa que a dor produz, intimidade. Vocês estão aqui mesmo, gente? Eu estou preocupado assim. Vocês estão por aqui, né? Não, vocês estão prestando muita atenção, entendi. A primeira coisa que a dor produz maturidade. A segunda coisa, a dor produz intimidade. A terceira coisa, a dor produz um propósito. Essa dor tem um propósito. Não é por acaso, ela tem um propósito. E por favor, a ideia aqui não é um Deus masoquista, né? Não é um Deus masoquista que tem prazer na sua dor. Não. Às vezes Deus permite as dores da vida. Não só para a gente ter um testemunho, também não é só por isso. É para a gente tratar outras pessoas a partir da experiência da cura das dores que um dia nós tivemos. Então, se você olhar para alguém do lado aí e falar assim, não pergunte não, mas se você perguntar, você tem dores na vida, lutas, provações? Você vê a pessoa tão bonitinha assim do lado e fala, esse irmão aí, esse irmão passa luta não, irmão. Esse irmão come caviar meio-dia e lasanha de noite, com certeza, irmão. Esse irmão aí tem piscina de hidromassagem na casa dele, se passa dor nenhuma. Não, sei que não sabe, irmão. Sei que não sabe. A gente cresce no processo da dor. A gente cresce. Irmãos, eu tinha uma limitação tão grande. Porque se você não buscar o propósito que existe na dor, vai te limitar. Eu tinha, meu Deus, eu tinha um medo de falar às pessoas. Eu tenho um livro que é Mensagens de Esboço Selecionadas, que quando eu era da Betelzinho de Jequié, quando dava oportunidade, era uma igreja que tinha 20, 25 pessoas. Eu tinha duas táticas, porque a liturgia daquela igreja lá era dar oportunidade, como muitas igrejas pentecostais fazem. E fulano tem oportunidade para falar, às vezes fulano nem está bem, mas ele vai falar, porque tem que falar que recebeu oportunidade. E aí quando fala assim, terminou o louvor, nós vamos dar agora algumas oportunidades. Ô meu irmão, eu já ia para o banheiro. Eu vou para o banheiro, eu ficava ouvindo. Quando termina a oportunidade eu volto. Sério mesmo, eu ia para o banheiro. Porque eu tinha um medo de alguém falar, Jorge está com oportunidade. Eu? Aleluia. Igual a coisa Claudinei ali, meu irmão, caía pronto no piso da igreja. Aí quando o banheiro estava ocupado, aí eu conto um livro. Eu tinha um tênis, naquela época o tênis famoso era Puma. Eu não tinha dinheiro para comprar Puma, mas eu tinha que chute. Aí eu desamarrava o cadastro, pastor Fabrício, e ficava com a cabeça assim, ó. E amarrava e desamarrava. Amarrava e desamarrava. Era sério. Aí amarrava e desamarrava. Quando terminava as oportunidades, aí gente, eu suava frio. Eu tinha quase crise de pânico naquela época. Eu não sabia que era crise de pânico, né? Eu estou falando de, me perdoe, 1999. O século passado, meu Deus, é forte, hein? Século passado. E aí, eu tinha crise de pânico. Meu Deus, se me dá oportunidade com 20 pessoas. 20 pessoas. Irmão, eu pensava, o que eu vou falar? O que eu vou gaguejar? Eu vou desmaiar? Eu vou virar um camaleão verde, azul, preto, branco, alguma coisa assim. Por quê? Porque eu recebi uma crença limitante, que eu não sabia falar. E como você sabe uma palavra, você não sabe falar, você tem aquilo como uma verdade. Ali é uma dor. Até que um dia eu estava no monte. Eu já fiz muita campanha no monte. Eu sei que muito crente que não sabe o que é monte, mas eu estou abrindo um monte aí para a gente ir com fé em Deus. Eu sei que eu estou prometido ter uns 2 anos, mas esse ano vai ter. Não, esse ano vai ter monte, em nome de Jesus. Rony, consegue uma fazenda para mim, Rony? Um sítio próximo, para a gente levar o povo para o monte. O pastor Zemi, acho que está procurando também aí. Aí eu fui para o monte. 17 anos de idade, irmão. Ó, gordo que só a graça de Deus. Passando uma luta, uma prova. Aí um profeta, que antigamente tinha mais profeta que tem hoje, gente. Que a gente fazia campanha de 12 dias no monte, 30 dias no monte, 40 dias no monte. Todo dia eu subi o monte. Aí estou lá no monte, aí vem um profeta. Eis que eu te digo. Eu falei, diz com quem? Eu aqui. Bairro Brasil Novo, a nossa casa, né, manhã? 3 cômodos, irmão. Dormia no chão. Ó, depois, em Jequié, depois de gente, o que mais tem é muriçoca. Lá em Jequié. Tem mais muriçoca que gente. Aí era luta. Aí, eis que te digo. Tu vai ser um pregador da minha palavra. Eu vou te levar às nações. Eu vou te dar ousadia. E tal. Eu disse, esse cara aí tá. Não, errou o endereço, não tem condição não. Eu vou pregar nas nações. Aqui do Brasil Novo. Não tem condição. A gente passou uma luta tão difícil. Minha mãe está aqui, graças a Deus, hoje viveu uma nova vida. Mas a gente cozinhava no fogareiro. Não tinha nem para pagar gás não, gente. Como é que eu ia para as nações, gente? Eu ia pregar como, meus irmãos?
Naquele dia eu falei, que eu sempre fui obediente a Deus quando Ele fala, pois se você tiver oportunidade eu vou pregar. Aí um dia eu era vice-líder dos jovens, era eu e Alan, ela era o líder dos jovens e eu vice-líder. Começou a chover, é sinal bom de Deus. Toda vez que chove é que tem uma grande colheita chegando aqui na igreja. Aí, você vai pregar, Jorge. Oh meu Deus, preparei a mensagem sobre Davi. Primeiro dia que eu preguei, você já sabe da história. Meus irmãos, Golias matou Davi com uma pedrada. Ah, meu irmão. Aí, o povo resenha, jovem, irmão, todo jovem de igreja é resenhista. Aí falou, pronto, acabou. Eu falei, acabou meu ministério. Eu já não sabia falar. Na hora que eu criei coragem de falar errado, acabou o ministério, já era. Mas aí teve os irmãos que foram me acompanhando, me discipulando, me ajudando. Aí eu comprei uma Bíblia de R$30 que eu paguei com pirulito, batom garoto, pururuca e outras coisas. E com aquela Bíblia fui estudando e fui tendo oportunidade. Aí que eu fui crescendo. E aí eu fui quebrando a dor. Às vezes eu subo nesse altar aqui, com frio na barriga. Deus sabe. Isso aqui não é para atrapalhar você de vir pregar. É para dizer que apesar das dores, eu nunca deixo de aceitar um desafio, porque a dor não pode me paralisar. Eu não falava para 20 pessoas, né? Ano retrasado, falei para 20 mil pessoas. Não falava para 20, falei para 20 mil pessoas. Porque eu não deixei que a dor me paralisasse. Eu fiz da dor um propósito. Sabe, Deus está te dando sinais, Deus está te dando comandos. Você percebe que Deus está te empurrando para um propósito. E você fala, mas Deus está me dando uma coisa que eu acho que Ele errou, não é para mim. É porque Deus sabe que é para você. É você que não está achando que é para você. É você que está deixando a dor te paralisar. Mas Deus está dizendo, pegue essa dor e faça dela combustível. E quando Deus chama para algo, não tenha medo. Uma vez que Deus está contigo, meu irmão ou minha irmã, Deus vai garantir que tudo vai dar certo. Então pega essa dor e diz, dor, eu sei que você está aí, mas mesmo com dor, eu estou disponível para fazer aquilo que Deus quer que eu faça para Ele e para a obra dEle. Alguém pegou essa palavra em nome de Jesus? Às vezes a dor que a gente sente está nos direcionando para o propósito que Deus tem para a nossa vida. Então no cenário da dor, não desliga não, irmão, no cenário da dor é que você vai crescer. No cenário da dor é que você vai crescer. E não se cumpriu ainda que eu vou para as nações não, mas pode acontecer eu ir para as nações. Oh glória a Deus. Eu já estou até procurando falar que vocês estão vendo que eu estou falando five, as coisas assim, legal, tá? Eu estou tentando já falar inglês, espanhol. Eu já estou preparando. A mala já está pronta, o passaporte já está pronto. Eu tenho lá uns $40. Dá para comprar uma Coca-Cola. Aleluia. Desculpa, volta nos dólares, né? Vocês perceberam, né? Mas o que eu estou dizendo, irmãos, a dor não pode paralisar. A dor tipo propósito. E aí eu tenho 5 minutos, que foi o que eu programei com a igreja, com os irmãos. Como é que José tornou governador? Se ele ficou 13 anos, 14 anos da vida preso. Foi pego aos 17, ficou 14, quase 14 anos preso, já entra para ser governador. Onde ele aprendeu a governar? Onde ele aprendeu a gerenciar? Na casa de Potifar, na prisão, no processo da dor, ele cresceu. Alguém pegou isso? Na dor, eita Deus, na dor nascem livros, na dor nascem mensagens, na dor nascem composições de músicas, na dor Deus te dá visões, na dor Deus te empurra para o propósito, na dor a empresa está dentro de você, só não se torna realidade porque a dor está te paralisando, mas as dores da vida não vão te paralisar mais, elas vão te empurrar para um propósito. Diga para alguém do lado, Deus, para 2 ou para 3, Deus não vai desperdiçar a sua dor. Deus não desperdiçou José. José era homem de dores. José poderia ter grandes complexos de inferioridade. Foi traído pelos próprios irmãos. Que coisa terrível. Ele poderia ter todas as dores do mundo, mas você não vê José uma vez reclamando. Você vê José dizendo, estou indo, governo, vivendo o processo. Uma pergunta: quando Davi foi ungido rei por Samuel, ele já foi para o trono, gente? Não. 15 anos depois é que ele vai para o trono. Saul perseguiu.
Os irmãos o rechaçaram. O pai não acreditava nele. O gigante vai humilhá-lo. Sabe quantas vezes Saul tentou matá-lo? Existe um livro sobre isso. 23 tentativas de assassinato. Mas na dor, ele se tornou valente. Na dor, ele criou um exército de 600 homens marginalizados. Na dor, ele fez salmos. Na dor, ele cantou a Deus. E quando chegou a hora, ele disse: eu estou pronto. No cenário da dor, Deus me forjou e me colocou no propósito. Alguém está comigo em nome de Jesus? Eu sei que está doendo. Eu sei como é difícil a perda, a traição, o abandono, o medo de não dar certo. Eu sei a dor do abuso, o abuso intelectual, emocional, físico. Eu sei que dói. Eu sei como é difícil. Parece que todo mundo está contra você. Parece que tudo que você faz ninguém vê. Parece que a coisa está dando errado. Mas em nome de Jesus, em vez de você ficar dentro do seu mundo vitimizado, parecendo um repolho, se fechando, se fechando, se fechando, tente ser uma rosa que vai crescendo e vai se abrindo para o novo que Deus tem. E dizer: essa noite eu serei curado. Essa noite eu vou romper. A dor, no processo da dor eu vou crescer. No processo da dor Deus vai me forjar. E eu vou viver o que Deus tem para a minha vida. Mulheres entraram no casamento com dores. Homens entraram em casamento com dores. Criaram filhos com dores. Ninguém cresceu. É um turbilhão de dificuldades. Mas em nome de Jesus decida ser curado. A dor produz maturidade. A dor produz intimidade. A dor produz um propósito. Não tem um na Bíblia que não enfrentou dores. Não tem um na Bíblia que não passou por desertos. Já leu a lista dos heróis da fé? Alguém já leu? Hebreus capítulo 11. Alguém está comigo em nome de Jesus? Lá só tem coisa boa. Enfrentaram leões, foram cerrados ao meio, enfrentaram o faraó, enfrentaram o mar vermelho. É luta, dificuldade, cova, era deserto, era vale, era fornalha. Mas a terra não era digna desses homens que não paralisaram por causa de uma crítica. Você está paralisando por causa de uma crítica. Está paralisando porque alguém falou uma besteira para você. Problema da pessoa. Quem define a sua vida não são os críticos, é a palavra que Deus falou a teu respeito. Alguém está aqui em nome de Jesus? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, você está entendendo isso hoje? Eu não vim perder meu tempo pregando aqui hoje não, meu irmão. Vê se tu reage. Vê se tu sai desse mundo teu de vitimismo. O pastor já disse: eu não gosto de gente vitimizada. Tudo não, o problema é meu pai, é minha mãe, é o meu cachorro, foi Lula, foi Bolsonaro. Meu irmão, sai desse mundo. Viva o que Deus tem para você. Ah, pastor, é que eu tenho medo de crítica. Irmão, quem tem medo de crítica nunca cresce. Quem tem medo de crítica nunca avança. Se eu fosse ouvir crítica, eu não estava nem aqui pregando mais, não. Nem estaria mais pregando aqui. Mas nem por isso eu parei de fazer o que Deus me chamou para fazer. Porque as dores da vida vão nos empurrar para um propósito. Tem dia que você vai cantar com dores. E dores aqui não é física não, vocês entenderam, né? Não são dores físicas não. Dores na alma. Dificuldades, lutas, tudo. Mas você vai estar aqui, adorando. Vai estar chorando. Aí a pessoa que está vendo você: ei rapaz, é crente mesmo. Tu é que sabe a dor que está dentro do teu coração, né? Tu é que sabe. Mas você está aqui, rasgando os céus. Eu vim para o Senhor, vim para os pés dele, eu vim adorar. Eu vim me quebrantar na sua presença. Eu vim me derramar. Eu vou servir no diaconato. Não importa quem sabe. Eu estou lá na intercessão, estou na multimídia, estou no louvor. Deus é que sabe. Mas eu não vou parar. Eu vou dar o meu melhor louvor. Eu vou entregar tudo a Ele. Aí Deus vai cuidando de você. Deus vai tratando da sua dor. Vai te empurrando para o propósito. Em nome de Jesus, haja cura hoje nessa dor. Haja cura hoje na tua alma. Haja cura nesse propósito. Repito, a dor não vai paralisar o teu ministério. A dor não vai paralisar a tua vida. A dor não vai parar a tua chamada. A dor não vai roubar o teu futuro. A dor não vai roubar os teus sonhos. Em nome de Jesus, você vai romper. Vai romper. Eu quero que eu vou convidar você a ficar em pé. Em nome de Jesus. Eu sempre gosto de momento de adoração, porque é a hora que você fala com Deus. Tudo que você ouviu essa noite, tudo que você ouviu essa noite, que foi o esboço da live de quarta-feira, e que você sentiu que Deus te deu algumas direções, fale com Deus agora. Fale com Deus nessa hora. Em nome de Jesus, sai daqui hoje outra pessoa. Faça uma análise no seu coração e diga: Deus está aqui, Senhor. Eu me quebrando diante de Ti, Senhor.
me coloco dentro da tua presença, Deus. Se tem alguma coisa que nem eu estou sabendo, Senhor, alguma dor que eu não saiba, como eu não sabia do meu pai, mostra, Senhor. Eu quero ser curado. Eu não quero mais levar fardos nem pesos. Eu quero ser. Não preciso transformar pedras e pães para provar que no deserto tu estás cuidando de Fale mim. com Deus, No lugar alto eu vou me lançar só para denunciar o teu poder. Não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como no deserto isso vai passar. Por isso decidido estou. E quando a minha força se esgotar, o teu manto vai me alimentar. E te adorar é o que sustenta-me. Perder a guerra, te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Eu posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Eu quero saber se tem alguém essa noite que decide tomar a melhor decisão da sua vida, reconhecer Jesus como seu Senhor. Tem alguém essa noite que quer dar um passo a Jesus, que quer entregar a sua vida a Jesus? Se você está aqui, eu estou te dando a oportunidade. Talvez você veio com esse propósito. É só você levantar uma de suas mãos. Vou pedir para alguém te trazer. No último dia de abril, pode ser o seu dia, de abril de 2026. Pode ser o dia do seu recomeço. Tem alguém? No deserto isso vai passar. Por isso decidi estou. E quando a minha força se esgotar, e o teu anjo vai me alimentar. E te adorar é o que sustenta-me. Não vou perder a guerra, te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Eu posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto Vai chegar ao fim. o Senhor está cuidando de mim. Só a igreja te adorar é o que sustenta. Não vou perder a guerra, te louvar em meio. Mas que eu posso ver, eu posso ver
obras completas. Vou temer. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. E eu vou viver. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Vou temer, e o projeto vem de quem não é. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Meu Deus, a gente tem que ir para o encontro com Deus para fazer a vigília certinho, porque aqui não tem como. Mas no encontro com Deus, irmãos, é 10 vezes mais isso aqui. E aí não tem para onde ninguém ir, não tem televisão, não tem celular, é esse ambiente aqui, de palavra, ministração. Deus, se eu pudesse colocar na cabeça das pessoas para elas irem, gente. Mas enfim, agradeço a oportunidade, obrigado por vocês estarem aqui essa noite. Vai ser um encontro poderoso e extraordinário. A equipe do encontro tem gente que já chegou, né, que eu já passei da hora, estou 15 minutos atrasado, 11 minutos atrasado para a gente orar. Mas que Deus abençoe a sua vida. Se você ainda quer tomar decisão com Jesus, a oportunidade está franqueada. Amanhã nós vamos começar a arrumar a igreja às 7 horas da noite. Então eu não abro mão de ninguém que queira ajudar. Pode ser criança de 5 anos que quiser vir ajudar, ou velhinho de 120. Eu aceito toda a ajuda para amanhã, tá? 7 horas da noite, estou aqui, estaremos aqui para organizar a igreja. Toda ajuda é muito bem-vinda, mas me ajude na divulgação também. E no dia 9 de maio, gente, é para todos que trabalham na igreja, tá bom? O treinamento comigo é para todos que trabalham na igreja, não é só para líder não. Que Deus abençoe a sua vida, que você saia daqui com essa palavra. A dor produz o quê? Maturidade. Segunda coisa, intimidade. E terceiro, propósito. Vocês são inteligentes mesmo. É a igreja mais inteligente de Vitória da Conquista, irmão. Eu tenho certeza disso. Glória a Deus. Amém. Passa por ali, meu irmão. Passa por ali, ó, meu irmão. Só os crentes mais velhos que sabem. Cantina, viu, gente? Deus, nós te louvamos e te agradecemos. Obrigado pela tua graça e misericórdia. Estamos saindo daqui essa noite confrontados, mas ao mesmo tempo edificados pela tua palavra. E que essa palavra não morra em si mesma, mas que ela produza o fruto no coração de cada um de nós, nos levando a um processo de maturidade espiritual. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça... Não, pastor Fabrício, só salvou, pastor. Eu não posso fazer tudo, pastor. Agora que eu me dei conta que o senhor está aqui. O senhor nos abençoe, meu pastorzão. Vai estar pregando também no encontro com Deus. Graça e paz a todos nessa noite, amém? Quantos foram abençoados com essa palavra, guarde ela no teu coração, porque com certeza Deus falou de uma forma profunda conosco aqui nessa noite. Faça assim com as suas mãos, por favor. Que o grande amor de Deus, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo de Deus sejam com todos desde agora e para sempre, amém. Deus abençoe, fale com o seu irmão, com a sua irmã, vá na paz.